Se você conhece alguém que infartou, teve AVC ou tem doença de Alzheimer e tá com algum problema dentário, né, periodontite ou cárie, esse podcast é pra você e você tem que mandar agora. Estamos começando hoje o segundo episódio do podcast Cuidando de Gente. Meu nome é Nadson Bruno, sou host do podcast, sou neurologista e hoje tenho a honra de convidar aqui ele que foi formado na Universidade Estadual de Feira de Santana, é dentista, especializado em implante dentário e especializando agora em odontologia digital, CEO da Lumière Odontologia, meu amigo e irmão Felipe Moreira. Prazer estar aqui com você, meu irmão. Fico até emocionado com esse currículo aí dito por você. É uma honra estar aqui, você sabe que é uma alegria sempre estar contigo. Muito bom, Felipe. Então, assim, vamos começar agora. E para a gente iniciar, tem alguns temas aqui que a gente vai abordar hoje, inclusive esses aí, né, de falando de saúde, né, sistêmica, sendo impactada diretamente, na verdade, pela saúde dos dentes. E alguns dados que eu achei bem alarmantes, né? No Brasil hoje parece que mais de 150 bilhões de reais são gastos todos os anos por conta de pessoas que faltam ao trabalho ali por conta de dor de dente ou porque tem que fazer algum procedimento odontológico de urgência, e por outras complicações. Eu te pergunto, Felipe, a boca mata? Boa pergunta. Eu costumo falar até com os meus pacientes que a boca ela faz parte do nosso organismo. Não está fora, não é uma caixinha que está fora do seu corpo. E o nosso corpo ele é um sistema, então está tudo interligado. Se a gente tem uma saúde bucal de qualidade, com certeza isso vai refletir na nossa saúde sistêmica. E aí as pessoas às vezes acham que problemas podem ter diversas origens. E muitos deles estão escondidos, começando na sua saúde bucal, quando ela está deficiente. Muito bom. Para trazer aqui, pessoal, alguns dados que achei assim, bem interessante quando a gente foi montar a ideia, né, da apresentação e para poder trazer como ponto para a discussão, a gente falou aqui sobre algumas doenças que teoricamente são doenças do cardiologista, né, como o infarto ou mesmo o AVC e a doença de Alzheimer, que são doenças do neurologista, né, que sou eu aqui que estou falando e representando. Mas eu vou perguntar aqui para o Felipe o seguinte: a gente sabe hoje que inflamação sistêmica, né? A gente tem uma preocupação grande em tentar ter um corpo menos inflamado. A gente até falou isso semana passada aqui, falando sobre alimentação. E aí, tem uns estudos hoje bem recentes que mostram que pessoas que têm uma má saúde dentária, né, com dentes cariados e doença Periodontal, periodontal. Inflamações de ordem gengival. Ah, perfeito, Felipe. Então, Felipe me corrigiu. Elas podem impactar diretamente em formação de placa nas veias, porque existe uma secreção de fatores inflamatórios, né, Felipe? Conta pra gente, quando o paciente chega pra você, né, falando sobre, eu tô com dor de dente, doutor, eu não sei, eu tô precisando passar num dentista. O que que você olha e o que que a gente hoje tem uma maior preocupação? Talvez, quais são as maiores queixas do paciente aí no consultório? Pronto. Isso que você falou, infelizmente hoje ainda é o que acontece mais de habitual. As pessoas só deixam para procurar o serviço odontológico quando o negócio já não está mais certo, já não está mais legal. Quando já está sentindo dor, quando ele observa, do nada começo a olhar o dente hoje através de foto, todo mundo tá tirando selfie, todo mundo tá na internet, tá olhando que tem uma manchinha no dente, alguma coisa assim do tipo, tô comendo alguma coisa, senti um gosto de sangue na boca, aí as pessoas começam a procurar o serviço odontológico buscando corrigir problemas que já são da percepção deles. Às vezes quando tá sentindo dor, só que a maioria desses problemas, eles começam a dar sinais desde antes. A gente pode falar um pouquinho sobre a prevenção, como a melhor forma de tratamento para toda a nossa ordem de saúde. Claro. Né? A gente sabe que a gente tem que ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, cuidar do nosso corpo como uma higiene total, fazer visitas regulares aos médicos, a dentista, muito importante. Mas a gente acaba que vai deixando esses problemas e vai deixando isso um pouco mais para frente. E aí começa a se desenvolver problemas de uma ordem que começa na saúde bucal e pode evoluir para a questão sistêmica. Quando a gente tem presença de placa bacteriana, presença de cárie, que é uma doença, tudo isso ele vai repercutir no nosso corpo porque a gente vai aumentar os níveis de inflamação. A nossa boca ela é extremamente vascularizada.
Tanto que existe várias pessoas quando passa fio dental tem queixa de sangramento, tá usando uma escova tem queixa de sangramento. E aí esse sangramento ele é uma porta aberta para as bactérias que já colonizam a nossa boca, elas entrarem na nossa corrente sanguínea e aí é poder levar a gerar problemas sérios, como você mesmo falou. Existe uma veia de comunicação entre a nossa boca e algumas artérias do coração que podem levar o paciente a desenvolver problemas de saúde sistêmicas graves. Isso daí já é algo até um pouco conhecido. Só que essa abertura dessas vias de sangramentos bucais, eles levam essas bactérias que a gente está presente na nossa boca para a nossa corrente sanguínea. E claro que isso pode gerar problemas graves, como acabar causando o próprio infarto. Sim. Pacientes também podem desenvolver alguns outros problemas de ordem sistêmica e isso, infelizmente, tem sido cada vez mais notório. E as pessoas estão, graças a Deus, mudando um pouco essa visão e buscando serviço de odontologia quando já entende que prevenir vai ser a melhor possibilidade. De uma maneira mais profilática, né? E isso é o melhor, né? Não, sem dúvida nenhuma. E é o melhor, e vale ressaltar que você falou mais cedo, que as pessoas investem muito em odontologia, investem porque não cuida. Porque se você fizer esse cuidado profilático, esse cuidado preventivo, você vai investir muito menos do que na correção. Tratar, né, o problema, né, estamos aqui para tratar. Estamos aqui para tratar. Estamos nos capacitando para isso. Só que se você prevenir, vai ser sempre melhor. Não, tem alguns pacientes que eu até dou risada lá, que eu brinco com eles, que eu falo, rapaz, esse daí não vai nem me dar trabalho, bicho. A pessoa está querendo trocar de carro, está querendo comprar uma casa, e aí chegam os pacientes com um pouco problema de ordem bucal, porque já tem um entendimento um pouco melhor. A nossa geração, graças a Deus, ela já pegou um acesso a serviço de saúde de forma básica, só que representa muita efetividade na nossa saúde bucal, por exemplo. Hoje a gente já tem acesso à água fluoretada. Hoje é difícil você ver pessoas que nunca ouviram falar sobre escovar o dente. Tem gente que não faz por prática e por desleixo mesmo, mas hoje é difícil a pessoa saber que eu tenho que escovar meu dente pós-refeição. Normalmente todo mundo sabe disso. Então a nossa geração hoje é uma geração que tem menos problemas de saúde bucal, mas ainda existe muitas pessoas que têm deixado isso de lado e sofrendo. Não, isso eu acho que vai assim, diretamente com aquilo que a gente vem falando. E essa ideia, pessoal, que o Dr. Felipe traz aqui sobre a gengiva, né, ser altamente vascularizada, isso foi provado no sentido de que pacientes que têm esses microtraumas e acabam tendo contato de bactérias e aí com a circulação sistêmica, aumentava níveis de marcadores inflamatórios, PCR, acelerava a aterosclerose, que é a formação de placa, né, de gordura, tanto em coração quanto em vasos cervicais, então aumentando o risco de AVC e infarto. Então, sim, é um fator de risco. E aí eu te pergunto, Felipe, para a gente prevenir, então, né, um AVC e um infarto, então, né, fora todas as práticas, né, de atividade física, uma boa alimentação, quais práticas para manter a boa higiene bucal que eu preciso fazer regularmente? Conta pra gente. Visitas regulares ao dentista. Aquela história que eu acho que também já é conhecida de boa parte da população. A cada 6 meses tem que ir no dentista, fazer uma profilaxia, que é uma limpeza. Manter essa limpeza durante o dia na sua atividade de casa. Hoje, com a vida muito corrida, as pessoas têm diminuído a parte de escovação, o básico. Escovação, o uso do fio dental é muito importante. Uma das vias que mais inflama é quando o paciente não faz a limpeza do que a gente chama de espaço biológico. Se você parar para analisar e você fizer esse teste em casa, quando você for passar fio dental, olha bem no espelho, você vai ver que o fio dental ele penetra um pouco dentro da gengiva. Esse espaço que a gente tem entre o dente e a gengiva, a gente chama de espaço biológico. O normal é que o fio dental ele entre de 1 até 2 milímetros. Quando o paciente vê aquele processo entrando, ele está fazendo e remover a placa dali, né? Que o que é a placa bacteriana? É a bactéria aderida com a saliva e aderida com o resto de alimento que ficou lá na boca e não foi digerido. E aí, ela tem essa capacidade de adesão. Então, quando a gente não remove a placa bacteriana da forma correta, ela vai liberando toxinas que vão causando o processo inflamatório. E aí, quando esse processo inflamatório já está instalado, o paciente vai lá e vai passar o fio dental dentro desse espaço biológico e aí vai haver aquele sangramento. Se você vê que passou o fio dental e está descendo muito, você já tem uma inflamação de ordem que a gente chama de periodontal, que já criou o que a gente chama de bolsa. É um espaço maior ainda do que o normal, do que deveria ser o espaço biológico. E ali vira um condomínio de bactéria. Então, para você ter problemas de ordem sistêmicas, é quando já
deixa chegar mais ou menos nesse estado. O que é algo, infelizmente, ainda comum de acontecer. E aí, o paciente vai naquela, não, eu não gosto de passar fio dental porque sangra. Só que é um ciclo. O fio dental, quando você passa, sangra porque você não passa na frequência ou da maneira correta. E aí, quando você vai ao dentista fazer a sua profilaxia de forma regular, normalmente um dos passos da profilaxia é essa orientação de higiene bucal. Porque ainda é muito comum as pessoas escovarem, mas não terem noção de como tem que escovar, quanto tem que escovar, onde tem que escovar. E isso é importante, esses cuidados básicos. Então, para que a gente não evolua para problemas grandes, graves, vamos fazer o básico mesmo. A higienização pós-refeições, o uso do fio dental pelo menos por baixo assim, ó, uma vez ao dia. Antes de dormir, quando o corpo já entra num nível de homeostase maior. E fazer visitas regulares ao dentista. Para isso, daqui a pouco a gente vai falar, né, da lumiodontologia. Legal. Com certeza. Não, muito bom, Felipe. Então, assim, isso é uma coisa que eu realmente, assim, não tinha essa noção de que fazer essa, né, passagem aí do fio dental iria ser, na verdade, o maior mecanismo, talvez, de defesa contra a inflamação que está acontecendo ali a todo momento. Então, é talvez ali a maior proteção para você, de fato, garantir, né, uma boa saúde. Eu vou aproveitar esse gancho aí que Felipe colocou, porque tem um estudo muito interessante falando da ideia de como a doença periodontal, né, Felipe, pode aumentar a formação de placas amiloides, que são aquelas placas que favorecem, né, a formação ou o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E aí, um estudo provou que as bactérias, e aí eu não tinha entendido exatamente onde estavam essas bactérias, e aí agora fez todo sentido, liberam uma enzima que a bactéria não entra propriamente no sistema nervoso central, mas ela entra, ela manda a enzima, e essa enzima favorece com que as fibrilas, né, que são proteínas ali patológicas, elas se agreguem, depositem sobre o neurônio e o neurônio morre. Então veja que uma inflamação no dente, de fato, leva ao adoecimento do neurônio ali de forma central, né? Então, ter o cuidado da escovação e do uso de fio dental é o que vai fazer toda a diferença para trazer uma boa saúde aí para o seu dia a dia, né, Felipe? Nosso corpo, ele é um sistema. Nada está desligado. Tudo está interligado. E aí, quando um lugar não vai bem, pode ter certeza que o corpo ele vai reclamar em alguma outra região. E essas regiões podem ser regiões mais simples, às vezes um problema de saúde bucal, às vezes um problema gastrointestinal, e pode evoluir para algo um pouco mais complexo, que já é a questão de problemas neurológicos, que normalmente, quando eles são instalados, o processo de... Aí você vai falar melhor que eu, claro. O processo de cura e o processo de restabelecimento da saúde, às vezes é um pouco mais longo e, em algumas situações, às vezes até incuráveis. Então, normalmente, quando a gente tem um cuidado geral do nosso corpo como um todo, faz o serviço bem feito em todas as áreas, é difícil a gente passar por esse tipo de situação. Muito bom, muito bom. Felipe, eu tenho alguns pontos aqui pra gente, né, seguir em discussão aí. A gente falou aí sobre fatores de risco cardiovascular, e eu já vi, né, algumas pessoas falando o seguinte: eu tô acompanhando no dentista porque eu não tô dormindo bem, né? Fala pra gente um pouco até que ponto ter dentes na boca, né, no sentido de ter a dentição completa, isso ajuda, né, na oclusão ali, e isso facilita a pessoa ter um bom sono, e talvez aí a relação de bruxismo, não sei se tudo vai no mesmo barco. Explica um pouco pra gente, porque eu sei que muitos pacientes procuram um neurologista por questão do sono, mas eu não vejo talvez essa demanda assim tão espontânea, no sentido do paciente pensar, se eu tô dormindo mal, talvez seja o dentista também que eu tenho que procurar. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Simbora. De novo, eu bato muito nessa tecla, que é quando uma coisa não vai bem, vai ter reflexo em outra. Perder dente não é normal. Se eu falo assim para os pacientes, se Deus lhe deu dente, é porque presta para alguma coisa, então cuide deles. Assim como qualquer outra parte do corpo, tem as suas funções. E aí a gente veio de uma cultura por pouca informação, e inclusive isso fala até na Bíblia, que a gente acaba que sofre por falta de conhecimento. As pessoas entendiam que a única forma de tratar dente era removendo, era fazendo aquela famosa extração. E isso vinha trazendo repercussões no nosso organismo que as pessoas não têm noção.
E hoje a gente vive no dia a dia de clínica o processo de reabilitação, que é devolver a função dessas estruturas dentárias que foram perdidas porque elas têm o papel delas no organismo. E aí isso tem um reflexo muito intenso nos pacientes, tanto na questão de repouso e de ter essa qualidade de sono, principalmente porque a maioria deles acaba que desenvolve hábitos de parafunção e um deles é esse o bruxismo. E a maioria dos casos, às vezes, acontece quando eles estão dormindo. E aí ele não tem a noção que ele está lá travado e apertando o dente. E aí isso reflete numa qualidade de sono muito baixa. Tanto que às vezes o paciente, não, eu durmo a noite inteira. Mas só que ele acorda com aquela sensação de cansado, de que não descansou, que não dormiu, com dores às vezes na região cervical, com dores às vezes no ouvido, ou a ponto de até às vezes procurar o otorrino, procurar o neuro, porque está sentindo isso e aquilo outro. Quando a gente vai ver é porque ele está necessitando passar por um processo de reabilitação. Porque o corpo dele vai tentando se adaptar a perdas dentárias ou até a questão de estresse um pouco, e aí essa adaptação nem sempre ela é saudável. Nosso corpo ele tenta se adaptar de toda forma. Se você perder uma perna, você vai continuar se adaptar para tentar andar. Sim. Você perde um dente, seu organismo vai tentar fazer o mesmo processo de adaptação. Só que às vezes esse processo de adaptação ele vem acompanhado com outros fatores. E o bruxismo, principalmente na qualidade do sono, é um deles. E quando o paciente acaba que perde dentes, ele perde um pouco dessa noção de força de mordida. Ele às vezes perde inclusive um pouco de noção até da questão de equilíbrio, por conta que, como ele tem a diminuição da dimensão vertical de oclusão, ele pode vir a ter problemas no labirinto. É mesmo? E aí acaba que tem alguns casos de pacientes que desenvolvem labirintite por falta de dente. Olha só. Tá aí uma coisa que eu não sabia. E aí quando você vai tentando buscar e ter essa... Porque a maioria das pessoas que tem labirintite hoje são idosos. A maioria deles não tem dente. Já tem a diminuição da dimensão vertical de oclusão. Tem aquele queixinho mais proeminente assim. Porque diminui aqui, aperta aqui atrás. Entendeu? Então, nosso corpo... Muda a dinâmica, sistema, né? Muda a dinâmica. Falou tudo aí agora. Não, isso daí foi uma coisa bem legal. Eu realmente, assim, você vê, né? Tem muitos idosos aí com queixa de vertigem e tudo, e realmente isso é um fator que muitas das vezes a gente não encaminha, às vezes, pra falar, olha, você tá indo no dentista. Eu, pelo menos, nunca pensei em falar, olha, como é que tá seu acompanhamento aí com um dentista. Você já foi no dentista alguma vez na vida? Eu nunca pensei. E a maioria deles está em uso de prótese total, que é aquela dentadura, e boa parte ainda está com a dentadura. Esses dias eu atendi uma paciente que ela tinha a dentadura dela de 48 anos. Quando teve... A dentadura foi de quando ela, antes de engravidar da primeira filha. Já tava com netos agora, né? Já tá com bisneto. Imagine. É a mesma prótese. Então essa dimensão vertical de oclusão, ela já está totalmente diminuída. Então a paciente ela tem esse encurtamento do terço inferior da face. E isso repercute no nosso organismo. Eu acho que, só para ficar claro, né, talvez alguém não possa ter entendido, mas nesse caso aqui, por exemplo, é porque com o passar do tempo, a mandíbula também vai atrofiando, né? Exatamente. A estrutura óssea aqui que ancora ali tanto da maxila ossos. quanto da mandíbula. Isso. E ela atrofia primeiro, porque a falta de dente favorece uma reabsorção óssea. Uma das coisas que nutre a tábua óssea vestibular, que é o osso que segura os dentes tanto da maxila quanto da mandíbula, é o ligamento periodontal, que está presente no dente. Então, se o osso está ancorado ali, exatamente, ou o dente está ancorado, o osso vai ficar saudável, né? Não tem dente, não vai precisar ter osso. Exatamente, o organismo vai lá e tira. E aí o uso de próteses também favorece, próteses removíveis principalmente, favorecem essa reabsorção desse osso. E aí por isso que hoje em dia o que a gente mais tem falado é do paciente fazer reabilitação fixa com o uso de implantes dentários. Porque além dele preservar esse trauma, porque imagine, você está lá com um dispositivo duro, sendo ancorado por uma mucosa e o tempo todo em movimento, porque você vai fazer a mastigação, né? Sim. Então quando você movimenta, aquele dispositivo duro fica tocando na mucosa. Todo lugar que tem compressão tem reabsorção. Tanto que se você tirar sua aliança, você vai ver que tem uma reabsorção aí. Você que usa óculos há muito tempo, se levantar aqui, você vai ver que tem uma reabsorção aqui. Fica a marca, né, ali. Pois é a mesma coisa acontece. Muito bom, Felipe. A fisiologia é uma só. Sem dúvida, sem dúvida. Fisiologia você é a mesma. Que entende. A fisiologia vai sendo a mesma desde o início lá atrás, né? A gente que talvez esteja descobrindo algumas coisas, né? E deixa eu te perguntar, Felipe, além dessa questão aí que você falou, né, do bruxismo e da necessidade de revisão aí da prótese, né? Quando a gente fala de bruxismo, se fosse para você falar aqui os sinais que o paciente que está assistindo a gente hoje precisa
prestar bem atenção para falar, poxa, talvez eu tenha bruxismo, talvez meu pai, minha esposa, né, tenha bruxismo. O que é que eu tenho que observar, Felipe, para falar de bruxismo com alguém? Antigamente, quando a gente falava de bruxismo, a gente só tinha noção de a pessoa que ficava rangendo o dente, né? Aquele Isso, hábito de é o que eu bruxa. tinha de conceito, assim. Pois é. Existem dois tipos de bruxismo: o cêntrico e o excêntrico. O excêntrico é quando ele já sai do centro de movimentação, quando ele já tá aqui, já tá rangendo para um lado e para o outro. Uhum. Esse normalmente é o menos frequente. Agora, o cêntrico, que é o apertar o dente, tem sido extremamente frequente. Hoje, isso é um dado meu, tá? Não é um dado da literatura, mas é um dado meu. De 10 pacientes que eu atendo, entre 6 ou 7 estão apertando o dente. E isso não é normal. O nosso corpo, enquanto ele não está em uso, ele está em repouso. Você não fica o tempo todo com a mão assim fechada. Você deixa a mão entreaberta para ela ficar em repouso. A articulação temporomandibular, que é a articulação da nossa boca, ela também, quando você não está usando, você não tem que estar apertando, não tem que estar em função. A gente chama que os lábios têm que estar fechados, se você não for respirador bucal, e dente nenhum sem tocar. Esse é o normal. Só que as pessoas hoje têm tocado muito os dentes e têm achado isso um novo normal, só que não é. O normal é ser o dente não. Inclusive, o dente da gente ele não toca a hora nenhuma. O normal é ele não tocar. Porque quando você está falando, você não bate dente. Quando você está mastigando, você também não toca o dente, porque é uma interferência do bolo alimentar entre arcado superior e inferior. Tanto que se você tocar o dente durante a mastigação, você vai ter aquele reflexo de abertura de boca. Susto, né? É um susto porque pegou alguma coisa errada. É o mesmo susto parecido quando você está comendo alguma coisa dura. Tipo, achou uma pedra no feijão, alguma coisa assim. É a mesma coisa. Às vezes você está mordendo alguma coisa, você vai colocar uma força um pouco maior, você vai ter aquele reflexo de abrir a boca. Uhum. E aí, o normal é esse. Então a gente já entendeu que o normal é lábio fechado, dente nenhum sem tocar. Só que, em virtude de estresse, em virtude de alguns outros problemas emocionais, em virtude do uso de algumas medicações, as pessoas têm aumentado esse índice de bruxismo da forma cêntrica, que também é conhecido por alguns lugares como um apertamento. Você está apertando o dente inferior no superior, porque quem movimenta é o inferior, né? Eu acho que isso daí tem uma correlação bem interessante com a ideia do uso de hipnóticos, né? Então, o pessoal que usa aquelas gotinhas para dormir, né? As drogas do grupo Z. E isso gera um grande impacto que eu imagino que resulta aí nessa percepção aí sua de maior frequência de bruxismo na nossa população, Exatamente. fora a questão de transtorno ansioso, né? E depressivo que a gente tem visto como uma nova, assim, epidemia, né? Eu tenho falado que a epidemia do apertar dente tem vencido inclusive a Covid em quantidade de casos. Porque tem sido tão alarmante e de uma forma tão desconfortável para as pessoas que as pessoas estão começando a identificar os sinais agora. Que é aquilo que você perguntou mais cedo. Quais são os sinais? Dor na face. Em alguma região que você às vezes está doendo em cima, às vezes está doendo embaixo. Dor em dente que você não consegue identificar qual é o dente. Uma dor meio difusa. Começa a sentir aqui, aí parece que a dor caminha para trás, depois às vezes volta para frente. Estou sentindo uma dor embaixo que daqui a pouco reflete em cima. Uma dor que às vezes você sente na articulação, quando você abrir e fechar a boca. Tá um pouco desconfortável, que às vezes irradia para o ouvido e às vezes irradia para a cervical. Às vezes você faz um processo de palpação no rosto por sentir aquela sensação de rosto cansado. E às vezes tem algum ponto de gatilho ali que você sente tipo um choque. E isso tudo é um dos sinais que você está apertando o dente. Dor nas têmporas também. É algo que infelizmente tem se tornado muito comum. E aí o tratamento disso, ele é um tratamento multiprofissional. Primeira coisa, a pessoa tem que tentar identificar qual é a causa. A maioria deles hoje tem reclamado de estresse. Estresse porque o trabalho está desconfortável, porque está passando por problema em casa, porque teve situações de luto, teve situações de doença na família, situações de divórcios, N situações. Que hoje todo mundo está afadado a passar por vários tipos de problemas. A gente não tem como controlar 100% a nossa vida, né? Só que a forma como a gente lida isso, a gente consegue dar uma melhorada. Então a gente fala que o tratamento do bruxismo hoje, ele acaba que ele é multiprofissional. A gente encaminha muitas vezes para o neuro para tentar dar uma melhorada na qualidade do sono ou identificar algum outro tipo de situação que possa, para estar excluindo todas as outras possibilidades diagnósticas. A gente faz apoio, a maioria dos pacientes tem que fazer apoio com o pessoal que trabalha na parte de saúde emocional, psiquiatra, psicólogos,
alguns outros terapeutas para tentar ajudar o ser humano a desenvolver um pouco de qualidade emocional. Aí quando a gente já tem alguns problemas instalados de ordem física, a gente encaminha também para a questão de fisioterapeutas, para fazer algum tipo de tratamento da articulação. Às vezes até nós, dentistas, acabamos fazendo algumas outras opções de tratamento lá. Uso de um dispositivo intraoral para tentar manipular você para que você fique em posição de repouso. Acupuntura, agulhamento seco na articulação, aplicação de toxina de ácido hialurônico também na articulação, que a gente chama de viscosupplementação, para poder melhorar o quadro. E aí, só que tudo isso a gente tem que fazer uma série de investigações para a gente poder identificar Qual a causa a ali, né? causa e aí fazer o tratamento. Mas, infelizmente, tem sido comum demais. Só que não é algo que você tem que aceitar. É algo que você tem que entender que precisa tratar. E não é um tratamento que um comprimidinho você vai tomar e vai resolver. Provavelmente não. Às vezes a gente tem que ir na causa do problema e às vezes a causa do problema necessita de um tempo maior, tanto de qualidade quanto de terapia, para que a gente consiga ter uma evolução. Hoje mesmo, saindo o último paciente que eu atendi hoje, a gente está em confecção justamente desse dispositivo intraoral, para que ela tenha uma vida mais saudável. Ela chegou, ó, eu até mandei meu marido marcar um neuro, porque eu estou sentindo que tem uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui, e é só de apertar. Isso para quem, né, talvez não tem, né, passado ali em consulta com o dentista ou com o neurologista, mas essa faz parte da nossa avaliação, né? Então, quando o paciente tem uma queixa de cefaleia, a gente faz a avaliação, né? Se tem algum ponto gatilho ali, Exato. com maior área de tensão em região, né, de ombros, pescoço, e a avaliação se tem luxação ali da articulação temporomandibular para a gente poder encaminhar para o dentista. Esse tipo de apertamento, ele pode gerar o que a gente chama de disfunção da articulação temporomandibular, ou a famosa DTM. E a gente normalmente identifica ela em dois setores. Setores da própria articulação, DTM articular, que aí todo o foco de dor e desconforto do paciente vai estar na articulação mesmo. Aí normalmente ele vai estar associado com alguns outros sinais clínicos. Ele tem um desvio de abertura de boca, tem a crepitação na hora que faz a abertura, a gente sente que já tem problemas anatômicos aí. Agora, a maioria das pessoas, por conta do apertar, do bruxismo, ele só ser do cêntrico, a maioria deles vai desenvolver problemas de disfunção temporomandibular, ADTM muscular. E aí, quando a gente faz palpação, principalmente do masseter, o paciente chega a dar um pulo na cadeira. E aí, aquele gatilho, aquele ponto tá ali. Aí, quando acontece isso, é um pouco mais fácil da gente ter o controle. Porque a gente consegue melhorar esses pontos, porque a maioria dos lugares são por conta de isquemia, a gente consegue fazer microagulhamentos naquela região e isso favorece uma nova circulação sanguínea e uma melhoria do caso. Exatamente. A melhor circulação, o paciente tem uma melhora clínica ali, porque motor ele tem vários e funcional. pontos de esquema no músculo. Então a gente vai lá e faz esse processo. Então isso melhora. Só que o que é que vai acontecer? Vira um ciclo, né? Porque às vezes ele passa por um problema e tende a apertar novamente. Então o que é que a gente tem que fazer, pelo menos o que a gente tem de conduta? Orientação. O paciente tem que entender o que está fazendo ele apertar, tentar reconhecer o que ele precisa de ajuda e buscar as ajudas necessárias. Não, muito bom. Isso aqui, pessoal, eu acho que já é um recado para você que está acompanhando, que é o seguinte: mudança do estilo de vida, atividade física regular, dieta, se tiver obesidade, perda de peso, são medicações, digamos assim, que servem para qualquer pessoa. Então, assim, isso é o tratamento para qualquer doença. Você vê que está muito alinhado com aquilo que a gente já vem falando aí, né, na semana passada, quando a gente falou com o Felipe, né, da parte da gastroenterologia. E aí, aproveitando isso aí, Felipe, eu te pergunto, bruxismo e ronco tem correlação? É muito frequente a associação? Ou isso é uma coisa que varia de caso para caso? Boa. Pode ter uma correlação. Principalmente quando o paciente tem alguns desses fatores que você falou, obesidade, uso de álcool, uso de algumas medicações. Mas o ronco, normalmente, ele é um sinal clínico de alguns outros problemas. Um deles é esse hábito de vida um pouco mais desordenado, paciente que bebe muito, paciente que está bem acima do peso, mas também é um sinal de paciente que já desenvolveu uma doença que é a apneia. Quando o paciente já desenvolveu a apneia, aí já é um pouco mais grave a depender do nível,
porque o paciente já fica 15 vezes mais suscetível a ter infarto, AVC, Alzheimer, um bocado de doenças que a gente já falou mais cedo, Sim. que a pessoa já tem suscetibilidade por conta da presença da inflamação, agora ele se torna mais suscetível ainda por conta do não estar respirando direito na hora que está dormindo. Então, infelizmente, quando o paciente ronca, é algo extremamente comum da pessoa roncar. Todo mundo deve conhecer alguém que ronca. Sim. Minha esposa não pode falar nada, obrigado. Mas não é normal. Porque o roncar não é normal. Aí a gente tem que identificar mais ou menos qual a causa do ronco. Um dos exames iniciais é a polissonografia, que a gente pode fazer de alguns tipos, né? E tentar fazer essa análise de uma qualidade melhor do sono, ver como fazer essa análise do sono do paciente, para ver se ele tem algum nível de apneia já instalado e qual a gravidade disso. E a partir daí a gente traçar a conduta. Na odontologia, a gente tem uma especialidade que é a odontologia do sono, que faz justamente essa correlação e esse estudo e esse tratamento do paciente na hora de dormir. E aí, boa parte deles acaba que faz uso de uma placa de avanço de mandíbula. Porque quando a gente está dormindo, principalmente a posição de dormir também tem influência. A posição que normalmente a gente fica, tende a ficar voltado para cima. A língua relaxa e os tecidos da orofaringe eles são tecidos mais flácidos. Então eles fecham. Esse colabar dos tecidos, quando você vai respirar, existe uma vibração ali. E aí a vibração da passagem do ar é como se você pegasse um balão, soprasse o balão e puxasse a entradinha dele ali, ele vai sair aquelas vadas. Pronto, o ronco é mais ou menos isso. Só que isso a gente tem algumas formas de tratar. Hoje a gente também faz bioestimulação dessa região com laser lá na clínica para melhorar essa tonicidade dessa musculatura para que o paciente consiga ter uma passagem de ar mais efetiva. E além do uso de alguns outros dispositivos intraorais. Então a gente tem que identificar a causa do ronco, ver se tem essa associação com o bruxismo, porque às vezes a própria necessidade da passagem do ar faz o paciente apertar e o contrário também. O apertar também às vezes atrapalha a passagem do ar. Então existem essas duas correlações. Às vezes você tem uma oclusão posterior, né, da musculatura flácida e uma oclusão anterior ali, porque o paciente está mantendo... Travando e às vezes até quando você aperta, às vezes não só o dente fica apertado, fica tocando, às vezes a língua também fica enrijecida. Tanto que um dos sinais clínicos que a gente consegue identificar se o paciente tem bruxismo ou não é a língua toda dentada. Aquele desenho. O desenho dos dentes na língua. Muito bom, Felipe, muito bom. Assim, você acabou adiantando uma das minhas perguntas, né? Que eu ia falar exatamente isso. Você leu minha mente aqui agora. Mas assim, pelo que eu tô entendendo, muitos dos pacientes que te procuram recebem um diagnóstico ou de bruxismo ou de apneia do sono, ou de ronco, né? Ou enfim, ou desse conjunto de transtorno do sono, através mais até do dentista do que propriamente de um outro profissional. É isso mesmo? Exatamente. Infelizmente hoje não, já é algo cultural também, né? Às vezes o dentista ele tanto não se prepara como o paciente também subjuga a profissão. Acho que o dentista está lá só para cuidar do buraco que está no dente ou colocar o dente que perdeu fazendo uma prótese. E não, é um profissional como todos os outros da área de saúde que tem esse olhar como o paciente de uma forma integral. Então, se tem algum sinal na boca ali que pode ser reflexo de algum problema sistêmico, o dentista tem que ter esse olhar. Então, muitas vezes a gente fala, a gente caminha o paciente para o gastro, porque a gente vê que tem sinais de refluxo, o paciente está com os dentes na região posterior dos dentes todos desgastados. Tem uma sensibilidade de uma forma recorrente. Tem queixa de halitose. Então, às vezes, ele está com algum problema de ordem gastrointestinal. Então, a gente já consegue ter esse olhar um pouco melhor. Essa questão de paciente de apneia. Muitas vezes, a apneia não vai ser o dentista que vai tratar. Em algumas situações, é um tratamento, às vezes, até cirúrgico, onde o dentista pode fazer o tratamento, aí na especialidade da cirurgia bucomaxilofacial. Onde, em alguns casos, ele vai ter que também fazer associação com o otorrino. Então, existem vários olhares que o dentista consegue identificar de alguns problemas de saúde bucal, que é reflexo de alguma coisa que está em desordem do corpo. Então, essa correlação, normalmente, a gente tenta ter um olhar um pouco mais abrangente na hora que a gente está fazendo a nossa anamnese. Tentando entender o paciente, qual o motivo que ele levou lá. A maioria das vezes ele está me buscando porque ele quer fazer um tratamento de alinhar os dentes. Quero fazer lente de contato, quero deixar meu dente mais branco. E a gente vai preencher a ficha, a gente vai fazer esse olhar do começo até o final, perguntando justamente essas questões, porque às vezes o paciente está lá, não, eu quero fazer um clareamento, mas eu ronco.
Tem algumas coisas que não Então a faz gente tanto sentido. precisa primeiro tratar o problema, né? Para depois a gente realmente começar a fazer uma nova intervenção. Exatamente. Assim, pelo que eu vi aqui, você já falou assim de umas 5 especialidades, pelo menos, né? Eu tô achando que talvez aqui a pessoa que é mais integrada do ponto de vista de saúde seja o dentista para cuidar da pessoa. Deus. E vocês aí em casa não estão fazendo as perguntas para mandar aqui pro meu amigo. Mas olha só, eu tenho algumas e a gente já vai chegar nessa parte. Mas então, olha, o gastro você consegue dar o diagnóstico, pelo menos sugestão de doença do refluxo a gente por dá alteração, a sugestão, né? Claro, aí ele vai ver, exatamente, né, para poder fazer o acompanhamento, endoscopia e tudo mais. Então, já tá trabalhando com o Felipe. A parte de cefaleia por conta do neurologista, então o paciente pode ter sintoma, né, de cefaleia. Tem alteração do sono e aí pode caminhar junto aí, talvez neuro, otorrino e pneumo, né? Pensando na apneia do sono. E a gente falou, claro, da cardiologia ali, da neurologia, né? Com efeitos aí sobre risco de infarto e AVC. Felipe, eu já vi aqui, né? E vou trazer esse dado até para quem está acompanhando a gente, que é o seguinte: esse padrão de inflamação crônica, inclusive, pode fazer a gestante ter um parto prematuro, porque você aumenta fator inflamatório. Então, assim, a gente tem algumas substâncias, e aí a prostaglandina eu acho que uma das principais substâncias que são liberadas nesse momento da inflamação do dente, e que são também o gatilho para iniciar um trabalho de parto. Então, às vezes, o trabalho de parto prematuro advém de uma má higiene oral. Se fosse para você falar aqui, Felipe, nesse contexto, é frequente você estar tratando gestante? Não é? Tem muita gestante que vai para lá e fala, doutor, eu tô com a cárie no meu dente. Como é que tem sido aí essa realidade? Já que a gente falou de tantas especialidades, vamos falar agora da obstetrícia, né? Eu não sei tudo não, mas algumas coisas a gente estuda um pouquinho. E ele tá puxando a sardinha porque ele virou papai agora, então ele tá... Ó, inclusive hoje no Brasil, o SUS ele tem um projeto que já é implementado, já é ativo, não sei, não vou saber dizer para você de quando, que é o pré-natal odontológico. Toda gestante que faz acompanhamento do SUS, ela tem que fazer, também faz parte do processo dela, o pré-natal odontológico. Culturalmente, aquilo que eu falei há tempo atrás, a gente acaba que sofre muito pela falta de informação. Hoje, graças a Deus, isso tem mudado, a gente tem acesso a melhores informações. Tem um podcast também cuidando de gente para poder... Fantástico, tá aí para ajudar ainda mais. E aí as pessoas tinham noção que tá grávida, não pode ir ao dentista. Só que a literatura, como você falou, ela é bem clara que existe problemas que podem acontecer na gestação se você não tiver esse acompanhamento. A gestante, ela tá em uma mudança hormonal catastrófica, gigantesca. Sim. E de ordem do dia para a noite. Então tudo isso vai ter uma repercussão no organismo dela. Inclusive a gestante, ela, pela essa própria questão de mudança hormonal, ela diminui a qualidade e a quantidade de saliva. E a saliva ela tem um efeito tampando a nossa boca. Ela é quem ajuda nesse processo de remineralização também. E aí, quando a gestante ela passa por um processo de mudança desses hormônios, ela não busca o dentista, ela fica suscetível a essa questão inflamatória. E aí pode levar a casos graves, inclusive de desenvolver o parto prematuro. Uma coisa muito comum, se você perguntar a algumas pessoas, eu tenho certeza que alguém que vai assistir esse vídeo vai falar, na gestação de fulano de tal, as mulheres falam, né? Eu tive não sei quantos cáries. Na gestação de fulano de tal, eu perdi dente. Gestação de fulano... Porque justamente a mulher passa por essa mudança hormonal e, além do fator do enjoo não deixar escovar o dente direito, então ela já fica suscetível a aumentar esse nível de inflamação. E também por essa questão de diminuir a qualidade e a quantidade da saliva, ela fica com a boca, digamos assim, mais suscetível a problemas infecciosos por conta da bactéria que a gente já possui, né? Então a gestação é um período crítico aí pra boca, né, pro dente, pra gengiva. Uma coisa que eu não sabia, não. Eu falei aqui assim porque eu sabia desse aspecto, mas tudo isso que você falou pra mim inclusive, total a gente, novidade. Nesse programa do pré-natal odontológico, é recomendado a gestante ir uma vez ao dentista pelo menos, se não tiver nenhum problema, nas 3 fases de gestação, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, para justamente fazer esse controle. E se tiver algum problema instalado, o ideal é que ele seja tratado. Hoje a gente sabe que gestante pode fazer uso de radiografia odontológica, que é a radiação extremamente baixa,
é ínfima. Não tem Gestante, impacto, né, na saúde do feto. não. Gestante pode fazer uso de anestesia odontológica também, se for necessário, a não ser que tenha alguma classificação de risco que a gente pondera. Mas a gestante, ela tá, sim, livre e deve deixar a sua boca de uma forma mais saudável. Então, se você soubesse, ó, eu vou engravidar tal dia e você já fizesse o tratamento preventivo, seria lindo. Mas por mais que as pessoas estejam tentando engravidar, você não sabe o dia que você vai engravidar. Claro. Então, o ideal é sempre manter-se em dias. E não sei se você vai puxar esse dado, mas só aproveitando essa parte de gestante, assim como culturalmente a gente tinha, né, esse hábito de que gestante não tem que ir ao dentista, a mesma coisa aconteceu com o paciente de tratamento oncológico. Não, tratamento oncológico zero. Fuja, não vai, não pode ir para o dentista. Pelo contrário, todo paciente que tem diagnóstico de câncer vai ser submetido a um tratamento de quimioterapia, radioterapia, o que quer que seja. O ideal é que ele vá ao dentista antes. É porque aí eu entendo que talvez tenha a preocupação de você não pode expor a mucosa do paciente porque leva infecção e dissemina, que foi o que a gente falou agora. Exato. Mas a ideia talvez seja se você deixar essa mucosa, né, preparada ou já higienizada previamente, você consegue ter um benefício muito maior e uma segurança muito maior, né? Exatamente. Você diminui os focos de infecção. A boca da gente ela é um foco de infecção, é um foco de contaminação. E a maioria das vezes que o paciente vai ser submetido a qualquer procedimento desse, tanto a gestante quanto o paciente oncológico, o ideal é que a boca dele esteja mais organizada possível. Então, tipo assim, você teve o diagnóstico hoje de câncer, você não vai começar amanhã o seu tratamento. É bem improvável. Por mais que você tenha uma agilidade, que você necessite fazer o mais rápido possível, o ideal, infelizmente, teve o diagnóstico hoje, pronto. O que é que a gente pode fazer para tentar já organizar a casa para poder passar pelo processo? Porque você vai ter várias alterações hormonais e várias alterações sistêmicas no seu organismo. Isso é notório. Mas o que é que você já tem que deixar pronto? O seu organismo tem que estar pronto para receber aquilo. Você está pronto? Como é que você sabe? Vai no dentista, vá no nutricionista, vá fazer atividade física, vá controlar o que você puder controlar para que seu organismo esteja mais forte para receber isso. Então essa questão de não posso isso, não posso aquilo, ela tem sido cada vez mais banida. Claro, durante o tratamento, a gente já saiu de gestante para oncológico. Mas faz parte. É só porque existe essa desmistificação que a gente está tentando fazer para que as pessoas entendam que a nossa saúde ela precisa ser vista de uma maneira com um olhar um pouco mais aberto, mais abrangente. E a odontologia faz parte disso também. E aí, se você já se cuida antes, a gente já começa pelo aquele fator de prevenção, né? Você já se cuida antes, caso você tenha qualquer tipo de problema, caso você queira engravidar, caso você queira, ou você queira não, que ninguém quer, mas que você necessite passar por algum processo de um tratamento qualquer, inclusive alguns outros tratamentos médicos que são um pouco mais invasivos e prolongados, o ideal é você ir no dentista antes. Não, acho que isso chama atenção, assim, para uma coisa que é nítida, né, talvez assim, notória, é que o cuidado bucal, né, ou ir ao dentista é muito mais do que estético, É né? legal demais, É bicho. saúde pura, né? E isso aqui eu acho que tá claro aqui, já nessa discussão que a gente teve aqui. E eu vou aproveitar que você comentou duas coisas, Felipe, que assim, acabaram passando um pouco rápido, eu queria resgatar. Uma é que você falou sobre lente de contato, né? Boa. Isso. Tem muitas pessoas que estão indo ao dentista pela estética, né? A gente viu nos últimos anos um aumento importante da busca por esse tipo de, né, de tratamento aí. Muita gente famosa colocando lente de contato. Aí eu tenho duas perguntas. É saudável colocar? E se sim, traz algum benefício ou também não traz nenhum malefício, é só estético e tá tudo bem? Ou não, tem pessoas até que se beneficiam de fato da lente. Como é que você pode explicar isso pra gente? Boa pergunta. A lente de contato, elas são, a grosso modo, né? Porque a gente chama de lente? Porque são capinhas finas de cerâmica que a gente cola no dente. Lembra que teve não sei se tu pegou essa época, um boom das pessoas usarem lente colorida no olho, lente de contato colorida e tal. Eu lembro E aí tem vagamente uma analogia parecida. Deixa eu só tossir aqui, licença aqui. A gente conversando que a garganta fica seca. E aí, a lente de contato, um dos benefícios dela no começo foi para um processo que a gente chama de reabilitação. De devolver a função do dente perdido, principalmente de forma estrutural, para pacientes bruxistas, que tem
o hábito de ranger os dentes. Sim. Porque atrito, segundo a física, gera desgaste. E se você está lá rangendo o dente de uma forma frequente, vai desgastando. E esse dente ele precisa ter a anatomia dele como tem que ser para que você tenha o organismo funcionando, o sistema de novo funcionando da forma correta. E aí, a lente de contato, a maior indicação dela foi para isso. Só que a gente também tem uma questão que o brasileiro gosta, e eu acho isso fantástico, é um sorriso bonito. Um dos critérios, na época que eu estava pensando em arrumar uma namorada antes de casar com minha esposa, e inclusive foi um dos critérios da escolha dela. Olha aí, hein? Tá com moral, viu? Isso eu falo até para meus pacientes. Foi ter um sorriso bonito. Então, o sorriso bonito em si, ele gera prestígio, inclusive isso já é comprovado cientificamente. Você vai fazer uma compra hoje, do que quer que seja. Vou usar uma coisa simples, uma coisa cara. Você vai comprar uma sandália. Se a vendedora tiver um sorriso bonito e a outra não tiver um sorriso bonito, você vai preferir ser atendido para que tenha um sorriso bonito. Isso é cientificamente comprovado. Você vai comprar um carro, uma casa, que é algo de investimento maior, e você tiver lá a opção de escolher entre os vendedores, você vai escolher aquele que tem um sorriso melhor. Porque isso passa credibilidade para a pessoa. A lente de contato, ela foi desenvolvida também para isso. Para fazer um processo de pequenas correções no dente de uma forma mais rápida e confortável, sem causar dano que seja de uma forma irreversível. Hoje existem os extremos, mas a gente não vai falar muito dos extremos, porque aqueles dentinhos totalmente desgastados, aquilo já são os extremos e nem sempre é o mais indicado. Sim. Mas além de contato, hoje ela é uma das melhores opções para você conseguir fazer um processo de reabilitação do paciente, que é devolver aquela função ideal do formato, da posição e do alinhamento dentário, de acordo com o processo de oclusão necessária e idealizada para ele. O que é a oclusão? A maneira mais perfeita que os dentes se encaixariam. Porque as nossas arcadas, elas são como se fosse uma tampa e uma panela. Elas se encaixam e tem que se encaixar da maneira mais precisa. Uhum. Quando isso não acontece, a gente tem aquelas más oclusões, que são um dente mais girado, um dente mais tortinho, falta de dente, etc e tal, que necessita ser corrigido para que o sistema funcione da forma correta. Então a lente ela foi desenvolvida para que a gente faça esse processo de reabilitação de uma forma funcional boa, buscando essa excelência da oclusão e também garantindo uma estética mais favorável. E aí é algo que quando é bem planejado, quando é bem executado, é algo fantástico, não tenha dúvida. Só que quando não é tão bem planejado e quando não é tão bem executado, o paciente acaba que desenvolve um pouco e vai desenvolver alguns problemas, e isso pode gerar algumas frustrações e infelizmente a gente acaba tendo visto mais por conta do boom da internet, dos artistas estarem mostrando lá que eles estão trocando as lentes, aí mostra como tá o dente todo desgastado sem a lente. Inclusive tem paciente meu em preparo de lente de contato que está andando na rua, já com o dente desgastado, esperando a lente chegar do laboratório. Entendi. Então, depende muito de como o caso ele é executado e como o caso ele é planejado. Mas hoje, sem dúvida, é um tratamento extremamente efetivo. Muito bom. E seguindo nessa linha de tratamento, né? Você falou aí de que a gente pode usar lente de contato, enfim. Mas você falou lá atrás do uso de laser. E eu sei que você tem um laser lá porque eu já usei e fez uma baita diferença no meu tratamento. Antigamente a gente tinha todo aquele estigma, né? Dentista, e eu tenho pacientes hoje ainda que, quando eu vou fazer meu exame de eletroneuromiografia, o paciente fica meio nervoso porque vai deitar numa maca e aí tem alguma memória ali de um dia que foi num dentista e tem um trauma ali, às vezes até de infância, e que carrega até hoje. Então assim, conta um pouquinho de como que hoje uma terapia nova com laser pode mudar a história assim de tratamento do paciente. E aí, pelo que eu lembro, né, é totalmente, eu não vou nem falar que eu lembro, é totalmente sem dor, né, Felipe? Dor é um pouco de percepção. Mas hoje eu sou um cara que eu sou muito fã de tecnologia. Tanto que eu estou fazendo uma segunda especialização agora em odontologia digital, porque o mundo tem se tornado digital e a odontologia também não está diferente. E aí eu sempre tive um questionamento de até quando tem que ser assim? Até quando a odontologia tem que ser sinônimo de dor? Até quando as pessoas têm que sofrer por ir ao dentista? Eu falo pra todo mundo, o dentista é tão bom ir pro dentista que eu vou todo dia. Todos os dias eu bato ponto lá no consultório odontológico. Porque eu sou o dentista, né? Claro. Mas brincadeiras à parte, hoje a tecnologia ela veio
para melhorar a nossa vida. Hoje você quer conversar com uma pessoa, você manda mensagem aqui, na hora ela responde. E ela pode estar do outro lado do país. Na odontologia não é diferente. Então hoje a gente já tem alguns equipamentos que favorecem um tratamento muito mais confortável. E todo mundo gosta de conforto. Conforto, você não ter dor, não tá esperando, não tem coisa pior, né? Nem a dor. Acho que a tensão esperando a dor tende a ser pior, inclusive, que ela. Que às vezes a pessoa tá lá assim, ó, preso na cadeira, esperando doer e não dói. Hoje eu fiz uma anestesia na paciente que ela tava lá assim, ó. Já sentiu ficar dormente e não doeu, porque a gente já tem anestésicos melhores, a gente já tem anestésicos locais de ação melhor. E hoje a gente tem também lasers. A nossa clínica, o nome dela é Lumière Odontologia. Lumière significa luz em francês. Você quer ter um pé na França? Lumière significa luz em francês. E a gente trabalha tanto para levar a luz para a vida das pessoas. Não tem coisa melhor que você ser luz na vida de alguém. E também utilizando a luz. Então hoje a gente faz alguns procedimentos lá com laser. Aí alguns a gente substitui o motor. Em vez de fazer preparos com motorzinho, a gente pode fazer preparo com laser. O laser favorece também procedimentos cirúrgicos. A gente faz o implante utilizando ele. Então, quando a gente faz uma incisão, quando a gente faz um descolamento de um tecido para inserir um implante, criar um alvéolo para inserir um implante, quando a gente faz com laser, isso se torna muito mais confortável, muito mais efetivo. Ele trabalha como na modulação inflamatória. Então, ele consegue ser mais efetivo do que você cortar com bisturi. O pós-operatório é infinitamente melhor. Uma outra questão também, existem alguns procedimentos, por conta que a gente trabalhar com a luz do laser, e a luz é uma coisa rápida, né? Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Acho que alguma coisa assim. E às vezes a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade da sinapse nervosa. Para algumas regiões, inclusive de dente. Quando você vai cortar que o dente vai sentir dor, você já cortou. Aí ele não sentiu dor. Tem situações de cirurgia gengival que a gente faz sem nem anestesiar. A gente corta o paciente. Ele não sente dor, eu não anestesiei ele. Tem procedimentos que a gente faz também de remover cárie. Com aquele motorzinho, a gente não remove com o motorzinho, pode remover com laser. O paciente também não sente dor. Por quê? Porque ele causa menos vibração. Ele, na hora que ele foi lá, faz a remoção do tecido, porque ele tem interação com a água que tem no nosso corpo, ele já removeu aquela bactéria, porque ele também tem um dos processos, um dos elementos dele é a descontaminação. Legal. Onde o laser toca, ele descontamina. Onde ele toca, ele bioestimula. Onde ele toca, ele repara. Onde ele toca, ele media inflamação. Então ele é extremamente mais efetivo, digamos assim, do que os métodos convencionais. Eu acho que talvez trazendo do ponto de vista assim, cirúrgico, médico, digamos assim, né, que seria já talvez uma uma cirurgia aberta para uma videolaparoscópica, para uma cirurgia robótica, né, que você tem uma recuperação assim absurda de 24 horas, o paciente está, né, totalmente independente, às vezes na o paciente, medicina, né. Então eu acho que isso é uma coisa que para quem não conhece, né, talvez entender que hoje existe essa disponibilidade de você tratar seus problemas odontológicos com laser, pode mudar a realidade e permite que pessoas que ainda hoje têm algum preconceito de tipo, eu não vou no dentista, a não ser que eu tenha um problema, se disponham aí, né? Exatamente. Então, se você tá ouvindo aí e tiver, né, enfim, curiosidade, busca na internet, você vai ver aí que realmente essa é uma terapia muito moderna, acessível e que a gente realmente pode ofertar na nossa cidade, né? Então Feira de Santana desponta como um polo aí de referência. Eu fico feliz por ver você, meu amigo, também, né, sendo né, um vanguardista nisso aí. E tá de parabéns. Obrigado. Vou aproveitar, Felipe, pra gente já ir pra algumas perguntas aqui, certo? Uma delas é o seguinte. E eu vou até adaptar essa pergunta pegando a minha história, né? Pra quem não conhece, vou até contar essa história aqui. Era uma vez um menino. Não, para disso. Há mais de 10 anos atrás, eu tinha que tirar um siso. Né? Todo mundo teve desse dente. Só que aí não era um. Precisou tirar os 4. E aí eu fiz essa extração de vez com esse cara que tá aqui na frente de vocês na tela. Há 12 anos atrás, quase. 12 anos atrás, mais ou menos. É que é mais ou menos o tempo que a gente se conhece, né? Talvez um pouco mais. Eu te pergunto, Felipe, implantar, né? Isso que é a pergunta. Fazer implante de dente tem um limite de quanto eu posso fazer num dia? Tem. Quantos você necessitar. Não, mas assim, então... Fisiologicamente, se você precisar implantar todos, a gente implanta todos. Assim como também você pode remover todos os dentes num dia só. Claro que não é recomendável. Claro, não. Entendi. E não é necessário. Mas às vezes chega um paciente lá comprometido,
é algum paciente que tem algum problema de ordem sistêmica e está com todos os dentes já comprometidos, necessita fazer a remoção para fazer alguma adequação, inclusive pré-cirúrgica, a gente pode fazer. Não existe contraindicação de quantos implantes tem que fazer. Se houver contraindicação para o paciente fazer implante, ele não pode fazer implante de jeito nenhum. Aí não vai ser 1 Nem 10. nem 10. Normalmente, quando a gente faz muito implante, tem que fazer implante de uma arcada inteira, a gente tende a fazer no máximo uns 10. Mas não porque não possa fazer mais, é porque o planejamento do caso e execução normalmente se limita nisso daí. A gente já consegue fazer o processo de reabilitação nisso. Então não existe uma contraindicação de quantidade. Pelo contrário, quando o paciente vai passar por um procedimento cirúrgico, às vezes eles passar por aquilo de uma vez só é mais fácil. Você vai usar a medicação pós-operatória uma vez só, vai passar pelo processo anestésico uma vez só, vai passar pelo processo de transoperatório uma vez só. Então, você passar por esse processo uma vez só é mais confortável que você passar por 2, 3, 4, entendeu? Muito bom. Outra pergunta aqui. Fio dental antes ou depois de escovar os dentes? Antes. Porque antes, a escova, ela chega... Existe várias linhas de raciocínio diante disso, mas olha a linha que eu vou falar para vocês. Vamos fingir que sua mão é o seu dente. Você tem a parte de cima, que é o que a gente oclui, né? Um dente do outro. Uhum. Tem a parte da frente, que é o que está na bochecha. Tem a parte de trás, que é o que está na língua. E tem a parte entre os dentes. Lembra que eu falei quando a gente passa o fio dental, a gente está removendo o biofilme que penetra no espaço biológico? Uhum. Vamos fingir que minha manga da minha camisa é o espaço biológico. Então, estou tirando daqui, jogando para cá. Esse tirar daqui e jogar para cá vai favorecer você tirar a sujeira de dentro e vir para a sujeira para um espaço mais acessível para você poder fazer a escovação. Tanto que a gente recomenda você escovar como? A parte de cima dos dentes pode ir para frente e para trás. A parte que tem contato com gengiva, você vai fazer a movimentação sempre da gengiva para o dente. Entendeu? Então, se eu limpei o dente agora, vamos fingir que agora meu dedo é fio dental, eu tirei a sujeira daqui, quando eu passar a escova assim, eu vou terminar de limpar. Então, o ideal é passar a escova depois e o fio dental antes. Eu me senti por um minuto, assim, talvez na quinta série, quarta série, onde você tinha aquelas aulas de escovação de Deixa eu lhe dente, né? dizer que eu já ensinei a gente de 70 anos a escovar o dente, que disse que, vixe, eu nunca fiz assim, nunca sabia assim. Um dos processos que você aprende no dentista, eu falo direto. Quem faz profilaxia comigo pela primeira vez, que é a limpeza no dentista, né? Eu falo, ó, eu não quero saber como você aprendeu e possa ser que o que eu vou falar aqui você saiba, mas eu vou lhe ensinar a escovar o dente. O primeiro processo, inclusive, isso está lá no Conselho Federal de Odontologia, que faz parte do processo de profilaxia, essa orientação de higiene bucal. Então a gente vai e lhe orienta. Ah, eu estou mais habituado a fazer assim, assim, assado. Às vezes o seu assim, assim, assado está dando resultado. A gente vai fazer essa identificação, essa investigação durante o seu processo de consulta clínica, da sua avaliação intraoral. Se a gente vê, não. Se do jeito que você está passando, você diz que faz todos os dias, mas ainda você tem inflamação gengival, você ainda tem uma lesão de mancha de formação de cárie, então, infelizmente, da forma que você está passando, está sendo bem proveitosa. Não, muito bom. Tanto que até quem passa aquele fio dental que faz tec-tec, só o tec-tec, tec-tec e nada é a mesma coisa. No máximo, ele está tirando aquele resto de alimento grande, um pedaço de carne que ficou preso, ou fio de pipoca. Mas uma escovação bem feita, você demora em média entre 3 a 7 minutos, dependendo do tamanho e da quantidade de dente. Muito bom, muito bom. Felipe, uma outra pergunta é: idade máxima para fazer implante existe? Existe. A idade mínima existe, a idade máxima também. A idade mínima para fazer implante é quando sua arcada já está toda formada e você tem algum defeito que precisa fazer implante, a partir dos 18, 21 anos. A idade máxima é até um dia antes de você morrer. Até 120 anos ali, 150 você não tá valendo. Sabe. Como você não sabe o dia que você vai morrer, então até um dia antes de você morrer você pode fazer. Eu fiz um implante em um paciente de 84 anos. Foi mesmo? Foi, e ele vai fazer agora. Ele vai fazer. Encontrei ele no mercado esse dia. Ele vai fazer. Arcada inferior agora. Manda pra ele. Exatamente. Vou mandar fazer um Ctrl-C pra ele. Por quê? A reabilitação fixa, como eu falei mais cedo, ela é a melhor forma de você devolver o dente perdido. O dente e o implante nunca vai ser um dente, na verdade. O implante nunca vai ser um dente. Mas ele chega entre 60% a 70% do que era um dente perdido.
o que pode parecer pouco, mas você que usa a prótese, hoje a sua função de um dente, ela está avaliada entre 25%, 30% no máximo, uma Nossa, prótese muito baixo. removível. Não tinha essa Consegue de noção. estabilidade. A maioria dos pacientes, eles que até quem usa prótese, ele tenta buscar o dente fixo, o dente que ele ainda tem, para tentar ter essa estabilidade mordida. Tanto que também aqueles idosos têm aquele queixo mais pronunciado, tanto por perder, mas porque os dentes que mais que eles demoram de perder, o que eles mais ficam, Resistem, né? os mais resistentes, obrigado, são esses inferiores aqui. Eles tendem a morder assim, jogando o queixo para frente. Isso então é uma coisa de uma tendência. Eu pensei que assim, era um É um processo, padrão não, é que um tava na minha processo cabeça. adaptativo do organismo. Aham, muito Quando legal. a gente tem 6 anos, a gente desenvolve o primeiro dente permanente, que é o primeiro molar permanente, que é o dente mais cariado e mais perdido da população. Boa parte da população que perdeu o dente perdeu esse primeiro molar, que ele nasce com 6 anos. A maioria dos pais acham que é dente de leite, que inclusive é um outro gancho, não sou odontopediatra, não atendo crianças, mas as pessoas tendem a desvalorizar o coitado do dente de leite. Mas quando você não tem a saúde bucal com dente de leite, é como se fosse um teste. Você não foi aprovado, não cuidou direito com o seu dente de leite, pode ter certeza que você vai ter problema com dente permanente. E aí as pessoas meio que deixavam. Então, quando nascia esse dente por volta dos 6 anos, os pais normalmente achavam, não, é dente de leite, deixa aí, vai cair mesmo. Só que esse tipo de diálogo, a gente sabe que hoje em dia não é válido. Tanto que a gente recomenda, seu filho nasceu, tem dente, sua filha, tá quantos meses? Ele já fez um mês? Não. Vai fazer um mês, 24 Catarina. dias. Tá contando. A minha tem 10 meses e alguns dias. Hoje é quanto? 20. Tem 10 meses e 14 dias. E ela já tem dente. E a gente já escova o dente dela. Então, a criança começou a nascer dente, já pode levar pro dentista. Claro que um bebezinho, às vezes, o condicionamento é um pouco difícil. Aí, mas quando ele já tá um pouquinho maior, por isso que existem os odontopediatras, que é a galera que vai lá e vai ter a capacidade de atender seu filho de 0 até É isso aí. 10, 12 anos. Felipe, uma outra pergunta, e aí eu vou aproveitar, porque essa pergunta eu acho que tem tudo a ver até com o caso de um paciente meu hoje, que o paciente, assim, chegou pra mim porque tava com a fraqueza do pé e tudo, e durante a consulta eu falei, e o seu diabetes, como é que tá? Porque a filha falou assim, ele tem diabetes, viu, doutor? Aí ele falou, não, tá ótimo, doutor, tá em 200, 300. Aí eu falei, olha, o senhor sabe que o diabetes pode afetar sua visão, seu rim, seus nervos, seu coração e seu cérebro, né? Ele falou, não é só o açúcar? E aí, a pergunta é essa. Até que ponto o paciente diabético pode ter problemas com os dentes, assim, né? Com a saúde dos dentes? Ou de que forma que o diabetes impacta na saúde dos dentes, Felipe? Boa. Em tudo. Ele impacta desde a saúde do dente, no processo também de problema naquela questão que eu falei do efeito tampão da saliva, como ele também tem um impacto considerável na capilaridade do paciente. Normalmente quem tem diabetes compensado, as extremidades, os vasos sanguíneos das extremidades, eles ficam um pouco mais comprometidos. Sim. E a gente vai ter a nossa arcada bucal como uma das extremidades. Então aquela circulação ali também fica um pouco comprometida. Tanto que o paciente, se tiver, claro, diabético, a gente está falando de diabetes descompensado. O diabetes descompensado. Diabetes compensado, ele é um paciente como qualquer outro. A gente consegue fazer todos os procedimentos nele que vai estar tranquilo. O paciente que tem diabetes está descompensado, ele vai ter mais suscetibilidade ao avanço da doença periodontal ser mais rápido. Tanto que quem tem diabetes normalmente fala que perdi meus dentes muito cedo, perdi meu dente por conta da Tem diabetes. pacientes que contam isso. Depois que o diabetes chegou, eu perdi todos os meus dentes, doutor. Justamente porque o diabetes está descompensado e provavelmente ele vai estar associado com um problema periodontal. E aí isso avança de uma forma muito mais rápida. E aí o problema periodontal, o tecido periodontal é o tecido de suporte que segura o dente na boca. Ele vai perdendo o dente, o osso e a gengiva vai sendo reabsorvido por conta daquele processo que a gente já falou. E aí essa reabsorção vai causando um amolecimento do dente e infelizmente chega a algum grau que a gente não consegue reverter isso. E às vezes até quando o paciente também não cuida, ele vai lá e faz um implante, só que ele também vai ter esse processo tanto de descuido diabético quanto de descuido da higienização e a frequência no dentista, e vai ter os problemas, em vez de ser periodontal, agora vai ser peri-implantar. E aí tem aquela reprise, vale a pena ver de novo, não deveria, mas acontece ciclo também. vicioso. Né? Então, se está descompensado, infelizmente ele vai ter esse tipo de desordem. Ele fica com a tendência de ter xerostomia,
que é o que eu já falei, diminui a quantidade de saliva da boca e aí esse efeito tampão da saliva vai causar um processo de falha na remineralização do esmalte. Quando a gente come, quando a gente escova, quando a gente tem qualquer processo de contato de um dente com o outro, existe uma desmineralização do esmalte. E ela é fisiológica por conta da própria saliva, entre 40 minutos, normalmente já está todo mundo 100%. E se você está com isso em falta, infelizmente vai ter essa repercussão aí de não estar legal. Muito bom, Felipe. Eu acho que a gente já tá chegando agora na reta final aqui. Falamos um bocado. E aí, falamos muita coisa. Eu vou fazer então a mesma pergunta que eu fiz para Felipe Ferreira, né, semana passada, falando assim, se fosse para você deixar um recado pro paciente, né, pra pessoa que tá ouvindo hoje a gente, né, eu sempre digo que para os meus pacientes, principalmente aqueles que me procuram ali às vezes porque a mão tá formigando, doutor, eu tô com o pé formigando, para mim o mais importante seria talvez que ele trouxesse a hemoglobina glicada, o quanto que tá o controle do açúcar dele, para essa queixa. Para o doutor Felipe Moreira, né, implantodontista e também para a saúde geral do dentista, do dente. Qual que seria talvez a coisa mais importante que o paciente já deveria chegar assim, sabendo? Falar, quando o doutor Felipe me der oi, eu vou falar, doutor... Em termos de exames complementares, a gente solicitaria uma radiografia panorâmica. Porque, como o próprio nome diz, já dá um panorama geral. A gente já consegue ver um pouco de articulação ali, a gente já consegue ver um pouco desse processo de reabsorção ósseo. A gente não consegue ver muito a questão de cárie, mas a gente já consegue ter um pouco de noção. A gente consegue ver quantidade de dentes presentes e ausentes. Então, talvez você for ao dentista, eu até costumo falar com meus pacientes que é como se fosse o exame, o hemograma da odontologia. A gente tem que fazer um hemograma uma vez no ano, fazer meu check-up. Aí vai lá, faz o hemograma, faz alguns outros exames de sangue para poder ter esse controle. Eu costumo falar que a radiografia panorâmica, ela é o hemograma da odontologia. Para a gente poder, tô sem fazer nada, deixa eu ir ali fazer uma radiografia panorâmica. Você pode fazer a próprio pedido. Eu quero fazer um raio-x panorâmico do meu rosto. Clínicas de imagem e clínicas de imagem odontológica, elas normalmente têm essa cobertura que você consegue fazer. Muito bom. Pessoal, acho que a gente chega aqui ao final do podcast de hoje. Agradecer muito aí ao meu amigo Felipe Moreira. Obrigado. Né, que realmente trouxe informações assim, cara, vou te falar, aprendi demais hoje aqui contigo, viu? E acho que quem tá aqui pra assistir esse episódio vai ficar assim... uma baita de uma correlação, assim, quando eu falei, até falei assim, eu falei com ele, né, falei, Felipe, o episódio acho que vai ser alguma coisa assim, tipo, a boca mata, meu né, Deus. correlação, e eu acho que não é de todo errado, né, assim, acho que é um alerta importante pra você que tá em casa, ter essa noção. Eu acho que o intuito aqui da gente tá falando de cuidar de gente, né, do cuidando de gente, é exatamente gerar esse senso de que você pode se cuidar aí, tendo bons profissionais, tendo uma vida saudável, com boas práticas, né? Seja de atividade física, de uma escovação e uso de fio dental aí, né? Hoje, básico. Acrescentando, então, mais uma recomendação de boas práticas para a sua saúde. E se você gostou, curte, se inscreve e deixa o like, tá? Tem também o contato do Dr. Felipe Moreira aqui hoje, então você pode aí seguir ele no Instagram, enfim, nas redes sociais. Te agradecer mais uma vez, Felipe. Se você quiser deixar aí um recado final, pode ficar à vontade, meu amigo. Só tô falando onde é que tem o ativo o sininho da notificação aqui, ativar o sininho, tem esse negócio não, né? Tem um sininho, mas é porque eu tô definido com o pessoal aqui se vai ser aqui ou aqui, então ali eu tô usando pra poder me guiar. Eu acho esse negócio massa. Pra mim, mais uma vez, é uma honra estar com você, né? É um cara que eu admiro tanto como pessoa, como profissão, que nem diz nosso amigo Faustão, né? Tanto no pessoal quanto no profissional. Pra mim também, eu gosto muito de poder falar daquilo que a gente tem estudado, daquilo que a gente tem vivenciado dia a dia e poder ajudar a vida das pessoas. A gente está lá de portas abertas. Você pode me encontrar na Lumiel Odontologia, fica ali na Calilândia, perto da Praça da Calilândia mesmo, na Rua Leolinda Bacelar. Tem o nosso Instagram que está aí disponível, você vai deixar aqui marcado, né? Vai Tanto aparecer. meu quanto da clínica. Então, o que precisar, conte conosco. Uma das nossas metas é justamente levar a luz para a vida das pessoas através da odontologia. A gente gosta daquelas pessoas que morrem de medo de dentista, porque sai de lá feliz e sorridente. Apaixonado. Exatamente. A gente gosta daquelas pessoas que também gostam de ir ao dentista, porque é fantástico quando você chega lá e vai atender uma pessoa que não tem uma cárie, que não tem nada, que fala, meu Deus, que dente bonito, entendeu? Nem um clareamento precisa fazer. Então a gente está aqui à disposição. Para mim é sempre uma honra. Espero ter ajudado, ter contribuído para poder cuidar das pessoas. É uma das missões que eu tenho na vida também, é cuidar de gente.
como disse o podcast, né? Fantástico. Parabéns pela iniciativa. Você é um cara diferenciado, sempre foi. Então, eu sei que isso daqui não vai ficar só por aqui. E aí, é isso. Conte conosco. Para nós é uma honra. Então é isso, pessoal. Acho que a gente encerra aqui por hoje. E, mais uma vez, siga, compartilhe. Eu acho que essa daqui é realmente dicas importantes para seu avô, seu tio, seus pais, para alguém que você conhece que tá grávida, né? Pra você! E para você, meu amigo. Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê semana que vem. Tamo junto.